Miramão. Agora são 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 horas e 12 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 10, e nós iniciamos o informativo matinal da número 1 do Brasil de uma forma diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Tá por aqui junto com a gente no estúdio da Jovem Pan o Abraão Souza, lá do CCL, Centro Cultural e Linguístico aqui de Santa Fé do Sul. Nós vamos bater um papo e falar por que a educação bilíngue é benéfica, especialmente desde a infância. Abraão, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan, mais uma vez para a gente bater um papo ao vivo aqui com os ouvintes de Santa Fé e da região. Bom dia Renan, bom dia Célio, bom dia aos ouvintes, obrigado novamente aí pelo convite. Bom, está junto com a gente também, gostaria até que o Abraão fizesse a apresentação, professor Rafael, lá de Ribeirão Preto, né, Abraão? Isso, o professor Rafael Bianchi. Vou apresentar ele, vou tentar apresentar brevemente, porque o currículo é extenso, né? O Rafael, ele é diretor e fundador da Hopeland English School, lá em Ribeirão Preto. Ele também é o diretor de Educação Internacional do Colégio Santa Úrsula. Ele é mestrando em bilinguismo e multilingualismo pela Universidade do País de Gales, no Reino Unido. Ele é examinador oral dos exames Cambridge English e ele também é tutor CELT-P, CELT-S, que é um curso de Cambridge, e ele também é tutor no Centro Universitário Sumaré, na cidade de São Paulo. Ótimo, e está junto com a gente. Professor, bom dia, me ouve bem? Bom dia, queridos amigos da Jovem Pan Santa Fé do Sul, Abraão, Célio, Renan, um grande prazer estar com vocês hoje para falar de educação nessa manhã. Ótimo, perfeito. Bom, eu inicio com a primeira pergunta aqui com o Abraão, e o professor está junto com a gente, também vai responder essas perguntas. Por que as crianças, né, dessa faixa etária, a partir dos 4 anos ali, por exemplo, elas devem aprender uma segunda língua? Fala para o Célio, principalmente, que tem um filho aqui de 4 anos e está querendo colocar ele em uma escola de inglês. Abraão, e na sequência o professor Rafael pode responder para a gente. Tá certo. Bom, como a gente sabe, a criança ela aprende brincando, né? Então, quando ela vai para a escola, né, Célio, você sabe disso, tem criança pequena, quando ela vai para a escola, na cabecinha dela, ela foi brincar. Então, hoje nós fizemos brincadeira disso, brincadeira daquilo. Então, quando ela aprende uma outra língua, ela aprende naturalmente. Ela tem uma aquisição natural da língua. Então, esse processo ele é mais eficaz. Então, quando nós pensamos na nossa infância, né, coisas muito básicas que nós sabemos até hoje, ela deu início lá na infância. Então, a infância ela define muito sobre nós mesmos lá na frente, na idade adulta, né? Talvez o professor Rafael ele saiba explicar até um pouco mais profundamente esse assunto aí pra gente. Professor Rafael? Pois complementando o que o Abraão acabou de dizer, hoje nós temos evidências científicas de que o cérebro da criança, exposta a 2 línguas, ele tem um período maior de flexibilidade e abertura a diferentes línguas, diferentemente de crianças que crescem em ambientes monolíngues, onde uma língua só é falada. E é muito interessante que, com o avanço da neurociência, a gente sabe que, desde o estágio fetal, ainda no útero da mãe, a formação da memória para as línguas é iniciada. Então, hoje nós temos testes que mostram que, ainda recém-nascidos, conseguem distinguir a voz materna de outras vozes femininas. Isso são indicações claras de que a memória para a aquisição de língua começa muito cedo. E os benefícios para as crianças que crescem em ambientes bilíngues, hoje também estão comprovados, há evidências científicas muito claras disso, e eu acredito que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho aí mais para frente ainda hoje sobre os benefícios que essas crianças que começam esse processo de educação bilíngue vão colher no futuro. Professor Rafael, pode haver alguma confusão ali entre as 2 línguas para a criança? Não é muito cedo? Essa é uma pergunta extremamente comum. Ouço bastante essa pergunta dos pais que estão aqui conosco em Ribeirão Preto, nos nossos programas bilíngues, e há uma razão pela qual essa pergunta aparece sempre. Existia uma visão negativa sobre o bilinguismo antes dos anos 60. A partir dos anos 60, com novos estudos sobre bilinguismo, especialmente no Canadá, a visão em relação à aprendizagem bilíngue ela muda. Hoje se sabe comprovadamente
que não só essa história de confusão é uma lenda, não existe absolutamente, mas que a exposição às duas línguas, ela ajuda até o desenvolvimento da língua materna. Então, não existe confusão e, ao contrário disso, a criança que é exposta a duas línguas, ela se beneficia desse ambiente mutuamente, tanto para a aquisição da primeira língua, quanto para a aquisição da língua adicional. Então, a gente precisa esquecer de superar essa visão de que há confusão, porque isso, de fato, não existe. Professor, o senhor está em Ribeirão Preto, um centro de região. Tem muitas crianças aí com o senhor aprendendo já outra língua? Outro idioma, aliás. Sim, a educação bilíngue ela não é uma coisa nova, né? Existe educação bilíngue no mundo inteiro já há muito tempo. No Brasil, nós temos escolas bilíngues de excelência desde os anos 80, mas, de fato, nos últimos 5, 10 anos, houve uma explosão de oferta de educação bilíngue no Brasil. E por isso mesmo é que os pais têm que ter cuidado na hora de escolher uma escola bilíngue ou um bom curso de inglês, porque como isso virou uma tendência, também há escolas com diversidade de oferta de cursos e de propostas. Por isso que é muito importante uma escolha informada em relação ao programa bilíngue, ao curso de inglês, que essa família vai escolher para os filhos. Bom, professor, está explicando aqui, Abraão, professor Rafael, que é importante a escolha da escola, né, na hora de colocar ali a criança para começar a aprender outro idioma. Aqui em Santa Fé nós temos o CCL, temos outras também instituições, mas falando do CCL, o Abraão está trabalhando com crianças lá já? Sim, nós já trabalhamos com criança no CCL desde quando iniciamos, né? Uhum. Agora nós temos um projeto especial chamado International Kindergarten, que é um projeto focado no ensino bilíngue infantil. Então é bem isso que o Rafael estava dizendo, né? Quais são algumas perguntas que eu deveria fazer quando eu vou escolher um curso de inglês ou um programa bilíngue para o meu filho, né? Eu acredito que o primeiro deles é se informar a respeito da formação dos professores. Então, o que esses professores sabem e quanto esses professores sabem sobre aquisição linguística e a educação infantil. O que esses professores, qual é a formação, quanto tempo de treinamento é dedicado a esses professores, né? Quais são as abordagens para cada idade, para cada faixa etária. Então essas são algumas perguntas importantes das quais o Rafael estava se referindo antes ao fazer uma escolha. Bom, o Abraão e o professor Rafael, a criança, ela aprendendo, a idade seria a partir dos 4 anos, né, Abraão? Na verdade, não existe uma idade mínima. Mínima, não, Não, né? não existe. Para iniciar ali o aprendizado. Não existe uma idade mínima, né? Rafael, você tem alguma opinião sobre o início, a inicialização do processo de aprendizagem ou para colocar uma criança numa escola? Abraão, você está correto. Quanto antes isso acontece, melhor. Inclusive, antes de ir para a escola, se a família tiver condições de estimular a criança em casa, isso também é um apoio extraordinário. A família, obviamente, que não fala inglês, que não domina uma outra língua, nós estamos falando aqui de bilinguismo inglês e português. Precisamos lembrar também que bilinguismo é um campo maior do que esse, né? Você tem bilinguismo com línguas indígenas, com outras línguas. Mas mesmo a família que não tenha domínio de uma língua adicional, ela pode estimular a criança em casa, expondo essa criança à língua. E se a gente tiver tempo aqui, a gente pode até dar algumas ideias em relação a como se faz isso. Mas hoje se sabe que não há uma idade mínima para expor a criança a uma língua adicional, visto que não há nenhum malefício nisso. Só há benefícios que vão ser contados no futuro. Então, quanto antes, melhor. O professor Rafael, e como os pais que estão ouvindo agora, eles podem estimular a criança a aprender outro idioma em casa, no caso? Excelente, boa pergunta. Hoje nós temos recursos que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Por exemplo, os pais que estão nos ouvindo possivelmente fizeram um curso de inglês em uma época em que nós não tínhamos um acesso tão qualificado a recursos na internet. Hoje você pode encontrar canais especializados em desenvolvimento de criança bilíngue, você pode encontrar muito conteúdo relevante em inglês ou na língua adicional que a pessoa preferir, que pode ser usado aí como recurso para estimular essas crianças. Os
pais que falam inglês ou que tenham alguém em casa que possam usar a segunda língua com a criança, podem montar dentro de casa, por exemplo, o canto bilíngue. Então, deixa um cantinho separado, um quarto separado, por exemplo, com brinquedos, com livros, e naquele canto vai haver um combinado com a criança de somente usar a língua adicional, somente usar o inglês. Então, a gente vai estimular a criança, indo para um canto com ela todos os dias. Naquele cantinho, a gente só fala inglês, e essa criança vai criar uma referência positiva, gostosa de contato com a língua. Então, são algumas ideias que a gente pode lançar a mão aí para estimular os nossos filhos em casa. Abraão? É exatamente isso. Então, eu concordo 100% com o que o Rafael falou. Nós não tínhamos recursos, né? Por exemplo, YouTube, né? É uma plataforma grátis. Hoje, inclusive, existe o YouTube Kids. Então, as crianças, eu tenho um sobrinho de 3 anos de idade, que com 2 ele já sabia desbloquear o telefone, né? A gente ficava surpreso, ele sabia desbloquear o telefone da minha irmã e ia diretamente para o YouTube Kids e assistia os vídeos em inglês e outras línguas que a gente nem sabe quais são. Claro que isso não deve ser assim tão fácil, né, o acesso ao celular, tão fácil a crianças pequenas. Porém, a gente vê que esse conteúdo ele está muito facilmente disponível para crianças de qualquer idade. Então, a exposição à outra língua, ela tem se tornado natural. É claro que o que nós recomendamos é sempre que tenha supervisão dos pais sobre o conteúdo que essa criança está assistindo, né? Exatamente. Eu tenho uma sobrinha que quando ela fala que quer sorvete, ela fala, eu quero ice. O quê? Você quer o quê? Ice. A criança aprender outro idioma, no caso do inglês, vamos tratar o inglês aqui, professor Rafael, não vai deixar ela durante a vida, por exemplo, o português com aquele sotaque, não pode prejudicar o nosso português, a língua de origem, o idioma de origem? Não, absolutamente isso não acontece. O que vai acontecer, obviamente, a gente tem um mito que precisa ser desconstruído também, que é em relação ao sotaque que a criança tem quando fala inglês. Ela vai ter um sotaque, porque ela é falante nativa de língua portuguesa. Então, é muito provável que ela tenha um sotaque quando fale inglês. E não há problema nenhum em relação a isso. O sotaque é uma marca da nossa identidade. Então, ter um sotaque significa que você é bilíngue. Então, em vez de ter vergonha por ter um sotaque, a gente tem que ter orgulho de ter um sotaque, né? Então, isso é uma coisa que a gente desmistifica, que caiu por terra, porque não há problema nenhum com o sotaque. Em relação à confusão entre as duas línguas, isso de fato não existe. Está comprovado, há inúmeros artigos, inúmeros pesquisadores que se dedicaram a isso. Então, nós sabemos hoje que não há confusão entre duas línguas. Inclusive, se a família quiser inserir uma terceira língua, e essa é uma pergunta que eu já ouvi também bastante aqui na escola, de pais, por exemplo, que são europeus e que estão preocupados em a criança já está falando português, insere inglês e quer colocar uma terceira língua, isso pode, sem o menor problema. Só traz benefício para a criança e para o adulto bilíngue no futuro. Aquele sotaque mais caipira, do interior, como o nosso aqui, influencia na hora de aprender, principalmente outro idioma, no caso do inglês, porque o R é mais, né? Porta, porca. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor Rafael? Eu acho interessante isso, né? Porque mesmo dentro dos Estados Unidos há uma variação de sotaques muito grande, país enorme. Se você pegar o Reino Unido, que são ali países também que têm a língua inglesa como língua oficial, língua nativa, país de Gales, Escócia, Inglaterra também tem sotaques muito distintos, como a gente aqui no Brasil. Você tem um sotaque característico do Sul, sotaque do Nordeste, o nosso sotaque do interior. Eu acredito que o nosso sotaque do interior, nosso R puxado, ele é favorável aí para o inglês, talvez que soe mais como americano, né, Abraão? Gente, o inglês americano ele tem esse R puxado como o nosso, né? Mas é claro que mesmo dentro dos Estados Unidos, dependendo da região, esse som talvez ele apareça de uma outra forma. Pode ser que seja benéfico, sim, porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né, em pronunciar,
E é uma vantagem que nós brasileiros, ou nós aqui do interior, temos em relação a outras pessoas. O Abraão e professor Rafael, todos os professores ali de uma determinada escola, na hora, né, de qualquer escola ali, bilíngue, tem que falar, por exemplo, o inglês, tem que ser fluente ou não? Sim, esse é um requisito número um, né? Uhum. Se ele é um instrutor, se ele é o professor, é recomendável que ele tenha um nível comprovadamente avançado, né? Então, hoje em dia, não é apenas você dizer que sabe inglês ou saber algumas expressões ou palavras em inglês. Você tem que comprovar esse seu nível de inglês, né? E você faz isso através de instituições competentes, né, nesse aspecto, que vão comprovar que você tem determinado nível de inglês. O professor Rafael pode complementar essa fala. Professor? Exatamente. E quando a gente está falando de educação para crianças pequenas, educação infantil, as marcas que nós vamos deixar nessas crianças, a influência que o professor tem, a exposição à língua, é um momento muito sério na vida da criança. Então, isso tem que ser bem feito. Então, um professor que não tenha bom domínio de língua, que não seja qualificado, obviamente vai deixar marcas nessa criança que está sendo exposta à língua na educação infantil. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que precisa ser avaliada, concordo absolutamente com o Abraão, é sentar com o coordenador da escola para saber da qualificação da equipe pedagógica que vai trabalhar com essa criança. Perfeito. Bom, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que o Abraão respondesse depois do professor Rafael. É, Vocês já praticamente responderam essa pergunta que eu vou fazer agora, mas no geral mesmo, o que os pais que estão acompanhando a entrevista agora e despertaram o desejo de colocar o seu filho, a sua filha, mesmo que bem novinho ali, para aprender outro idioma em uma escola, né, bilíngue. O que os pais devem analisar nas escolas bilíngues antes de matricular os filhos? Abraão. Bom, qualificação profissional. Quem são os profissionais que vão estar deixando essa marca que o professor Rafael falou no meu filho? Então, quem são esses profissionais? Quais são as qualificações desse profissional? Né? E o outro aspecto também, né? Quem é essa instituição? Quem está por trás da instituição? Muito além de estrutura física, muito além do lado financeiro e tudo mais, nós temos que avaliar a qualidade do ensino que vai ser passado para essa criança. Né? Então, qual o nível dos professores, qual o nível de seriedade que eles levam à educação como um todo, à educação infantil, principalmente, e, é claro, o ensino da língua inglesa. Então, quais são as abordagens e como eu tenho comprovação de que essas crianças realmente vão aprender. Professor Rafael? Eu concordo 100% com o Abraão. Eu acho que a equipe, a escola é feita de seres humanos. A escola pode ter uma estrutura maravilhosa, mas no fim das contas são as pessoas que fazem a escola. Então acho que é primordial que se observe isso. Acrescentaria também que a escola precisa ter uma perspectiva cultural, porque uma língua nunca vem sozinha. Uma língua sempre vem acompanhada de aprendizagem, de exploração de cultura. Então, também é interessante saber do projeto pedagógico da escola, se essa expansão da visão cultural das crianças está incluída no projeto. Eu queria só permissão para finalizar aqui a minha fala, Claro. com alguns benefícios cognitivos que as crianças ou que o adulto bilíngue colhe no futuro quando exposto à educação bilíngue de qualidade. Então, hoje nós sabemos que as crianças bilíngues são superiores em resolução de problemas científicos, elas lidam melhor com problemas matemáticos, com conceitos numéricos, e há explicações científicas para isso, as pessoas podem procurar, podem ler mais sobre isso. E há uma pesquisadora canadense, que eu particularmente gosto muito, a doutora Ellen Bialystock, que tem pesquisas hoje que relacionam o bilinguismo a vantagens na saúde do indivíduo. Então, os indivíduos bilíngues se sabe hoje que tendem a apresentar taxas menores de perda de memória devido à idade e que também há indicações que mostram atrasos em sinais de Alzheimer e demência em indivíduos bilíngues. Ou seja, bilinguismo, além de vantagens econômicas, também traz vantagens para a saúde de quem é bilíngue.
Perfeito. Bom, professor Rafael, eu agradeço pela entrevista à Rádio Jovem Pan. O senhor terá outras oportunidades para bater um papo com a gente quando vier a Santa Fé do Sul. Vem aqui no Grupo Moraes de Comunicação, conhecer a rádio pessoalmente, tomar um café com a gente. Obrigado, viu? Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan em Santa Fé do Sul. Professor Abrão também vai agradecê-lo aqui pela participação. Obrigado também, Abrão. Muito obrigado, professor Rafael, meu amigo, companheiro aí de profissão, pessoa extremamente competente, tem muito a minha admiração e obrigado por ter aceitado o convite para vir falar aqui com a população de Santa Fé. Maravilha. Eu que agradeço, Abraão, muito obrigado. Agora 7h32, Célio. Repita. 7h32. Em breve nós estaremos aqui, ó, falando o 7h32, tudo comunicando em inglês. Pode ser? Pode ser. É um desafio lançado aí. Intervalo, já voltamos com mais informações. Até já. Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. 2020 fez você repensar, solidarizar, adaptar, compreender, acreditar. 2020